Romanos capítulo 7 nesta manhã. Vamos lá então. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Só um minutinho. Queridos, então, a primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção, para que você vá lendo e prestando atenção e não tendo um entendimento errado, tá? Então, Paulo começa a falar da lei, tá? Ele está falando aqui, está bem claro, ele falando a esses irmãos que conhecem a lei, então ele tá bem dirigido, né, a carta a pessoas que conhecem a lei, tá? E ele fala agora assim, ele vai falar assim, ele vai dar um exemplo agora. E o verso 2 ele fala assim, por exemplo, tá? Então é um exemplo que Paulo está dando. Então veja bem, ele vai usar um exemplo agora, usando, tá? O exemplo de um casamento. Agora entenda uma coisa, ele está usando o exemplo de um casamento, mas ele não está falando do tema casamento. Então assim, por exemplo, eu usar esse texto para falar sobre casamento, então eu não vou ser muito assertivo, ok? Porque a tônica aqui, o objetivo aqui, o objeto aqui, o assunto é o assunto da lei, tá bom? Por que eu tô falando isso? Porque a gente vai entrar, vai se envolver tanto aqui com o declarar sobre o casamento, que se a gente não cuidar, a gente começa a falar de casamento e a gente sai do foco que é o assunto, que é a lei, tá bom? Então, só para você posicionar você. Vamos lá então, versos 2 novamente, pastora. Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Ou seja, queridos, ele está falando para quem conhece a lei. Para que vocês possam pertencer a Cristo, vocês têm que morrer para a lei. É isso que ele está falando. Vocês não conseguem pertencer a Cristo guardando a lei. Exatamente. Então, em resumo, é isso que Paulo está falando assim. Se vocês quiserem guardar a lei, cerimônias, rituais, circuncisão, festas, enfim, qualquer coisa que esteja atrelado à lei, que é bom, que é lindo, que é maravilhoso, que foi funcional enquanto existiu, vocês não podem estar ligados a Cristo. Vocês não podem casar com Cristo. Para casar com Cristo, você tem que morrer para o teu casamento anterior, que era a lei. Então, porque só a morte, né, valida um novo casamento, né? Baliza, é isso que está falando, ok? Só para poder entender direitinho. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Ok? Aqui começa a dar uma introdução, então, o novo modo do Espírito. Então, que é uma nova maneira de vida. Então, ele dá uma pequena introdução. No capítulo 8, nós vamos falar muito sobre novo modo do Espírito. Então, por isso que eu não vou entrar nele agora. Mas eu só quero que você frise, se você puder, aí até grifar na tua Bíblia, né? Então, verso 6, mas agora morrendo para aquilo que antes nos prendia, né? Fomos libertos da lei, do legalismo, né? De todos esses, para que sirvamos conforme a palavra-chave que é novo modo do Espírito, que não vamos falar agora, porque vamos falar amanhã, está no capítulo 8. Novo modo do Espírito. E não segundo a velha forma, ou o velho modo da lei escrita. Tá bom? Ok? Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Ela não é pecado, ela apenas revela o Que pecado. é o pecado. Exato. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçará. Né? Como é que a pessoa vai ser cobrada daquilo que ela não conhece? Exato. Né? Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, vamos virar aqui minha Bíblia,
Pois sem a lei, o pecado está morto. Ainda que exista, ele não está legalizado. Né? Antes eu vivia sem a lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Isso porque o mandamento era bom, irmãos. Nós vamos ver que vai dizer isso aqui na frente. O ruim foi o ser humano não conseguir cumprir o mandamento. Daí tornou morte. Se ele tivesse cumprido o mandamento, beleza, o mandamento por si era bom, a lei era boa. Mas o fato de não conseguir cumprir se tornou ruim. Tá? Por isso que enquanto não existia o mandamento, era bom porque não havia condenação, porque não tinha lei. Exatamente. É aquela coisa. É a cidade que não tem lei, por mais que haja transgressão, por não haver lei, não há condenação. Por mais que haja transgressão. Né? A partir do momento que veio a lei, se tornou uma lei, opa, agora é lei. Agora, se você fizer, há condenação. Entendeu? De fato, a lei é santa. E o mandamento é santo, justo e bom. O que eu acabei de falar. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois eu não faço o que desejo, mas o que odeio. Deixa eu só contar uma coisa aqui bem rapidinho. Olha só o que diz esse verso 14. Sabemos que a lei, É espiritual. o mandamento, é espiritual. Ao contrário que a gente imagina, irmãos, que a lei, né, ela é humana, ela é carnal, ela é espiritual. Isso significa o quê? Que eu até consigo cumpri-la se eu me manter espiritual, ou seja, controlado no espírito. Por isso que Jesus conseguiu. Por isso que Jesus conseguiu, irmãos, cumprir a lei. Porque Jesus foi o único que conseguiu cumprir a lei. Porque ele se manteve espiritual. Tá? Agora, olha só. A lei é espiritual. Contudo, não o sou. Ou seja, né, Paulo estava, ele não é. Pois fui vendido como escravo ao pecado. Ou seja, ele está dizendo, eu sou pecador. Tá? Não entendo o que faço. Né? Pois não faço o que desejo. Ele está falando assim, eu quero fazer as coisas corretas, mas não consigo. Né? Mas o que eu odeio. Ele fala assim, eu não faço o que eu desejo, mas eu acabo fazendo o que eu odeio. Tá? Ou seja, eu não tenho controle do que faço. Ele diz, e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizar. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Em outras palavras, queridos, ele está dizendo assim, né? Eu não quero pecar, eu não quero ser mal, eu não quero... Mas eu tenho alguém que controla a minha mente, que controla o meu corpo, que não faz o que eu desejo. E que quando eu percebo, fez o contrário e me fez pecar. Por isso que ele fala assim, quem me liberará dessa morte? É uma luta diária, constante. Em outras palavras, ele fala assim, não tem jeito. Tipo, eu não consigo, é impossível. Por isso que eu digo para você, que é impossível você não errar, não pecar. Não. Por isso que Jesus precisou vir e morrer por nós, para nos justificar, para ser a nossa justificação. Agora, mas não vamos nos conformar. Exatamente. Agora, isso não justifica
o fato de eu viver agora, né, contemplando o pecado, viver agora... Ah, não consigo contra isso, então então agora junte-se vou a me ele. entregar. Não, tá? Eu vou estar cada dia mais próximo a Jesus, que vai me ajudar a vencer a minha mente, os meus desejos, né? Por isso que ele fala morrer para a lei, porque se eu morrer para mim mesmo, então eu morro para o meu desejo, eu morro para a minha mente que quer me controlar. Por isso que a vida para o Espírito vence a lei. Se eu conseguir viver para o Espírito de Deus, o Espírito de Deus em mim vai vencer a minha mente, o meu coração e os meus desejos. Aí é o segredo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Com a mente, escravos da lei de Deus. No racional, tá? Escravo do mandamento da lei de Deus. Com a carne, os desejos, a lei do pecado. E você vai ver que amanhã, Romanos 8, ele vai falar que com o Espírito a gente é liberto, a gente é livre e a gente consegue fazer a coisa certa. Mas aí a gente vai deixar para amanhã, tá bom? Rapidinho hoje, né? Mas profundo, né? Verdade. Aquela coisa lá, aquela agulha, aquela espada profunda, tá bom? Queridos, e é só, hoje já foi rapidinho, né? Foi bem, né? E eu não sei se você percebe, mas eu falo assim, Paulo, imagina aquela época, o pessoal recebendo os rolos, né? Era tudo em rolo. Eles deviam falar, nossa, Paulo estava confuso, né? Eles deviam imaginar, Paulo estava confuso. Não é, gente? É que Paulo estava tentando explicar em palavras. Essa luta interna que eu e você nós passamos. É verdade. Né? Eu não sei qual é a luta que você está passando interna hoje. Né? Você vê assim, diariamente nós temos lutas. A gente vê, às vezes, pelas próprias postagens no Facebook, né? De pessoas que realmente são pessoas boas, são pessoas que estão frequentando a igreja, que estão coisa assim. Mas às vezes os pensamentos divergem, você vê que são pensamentos carnais, que estão ali em luta diariamente. Basta alguém hoje cruzar sua frente e te tratar um pouco atravessado. Eu falei assim, a carne vai se manifestar. Né? Você pode até não pecar, né? Mas você vai ver que ela vai falar. Ela fala diariamente conosco, a carne, através do pecado, ela tenta o tempo todo, ela nos tenta. Tenta nós que somos pastores, né? Tenta você hoje, no dia de hoje, você vai passar por diversas situações e você vai ver que assim, meu Deus, por exemplo, eu poderia responder de tal forma a tal pessoa, né? Então aquela luta, puxa, mas eu me contive, eu me segurei. E às vezes o fato, assim, dependendo do temperamento, né, que nem, pra mim é muito difícil segurar. Meu Deus, parece que eu vou ter um infarto. Meu Deus, que vontade de falar isso. Fala umas verdades. A gente que é pastor, né? Parece que vontade de falar, toma vergonha na cara. Assim, pra você imaginar, irmão, o que eu passo, você veja aqui, dando brincando. Né? Então, assim, são lutas diárias que nós passamos. Mas nós vencemos todas elas em nome de Jesus. Como o pastor Alex falou, quanto mais próximo, né, do Pai, mais protegido. E você vai vencendo, e você vai vendo que à medida que você vai vencendo, vai ficando mais fácil, né? Vai ficando mais fácil e não fica tão difícil. Eu não me controlo, né? Vontade de brigar com meu marido. Briga com ele, né? Briga com ele. Por isso que é bom ter marido, né? Pra brigar com ele. Não, eu nem brigo com ele, sou bonzinho. Briga sim, irmão. Briga sim, né? Mas eu deixo porque eu amo ela. Tá bom. Né? Se ela não briga comigo, eu fico triste. Tá bom. Eu vou brigar com você depois, então. Tá bom. Gente, que você tenha uma sexta-feira